entrevistei o Dream Theater e olha o que aconteceu. Fala rapaziada, Manu aqui na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Imagens Cast. Esse vídeo solo, sem a presença de Caio Maranho, para minha felicidade, brincadeira, para minha tristeza, mas daqui a pouco ele tá de volta, tá? Nos vídeos seguintes e na live que a gente vai fazer logo menos 9 da noite. Então já vou pedindo para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like, que é muito importante, nos seguir nas redes sociais. Quem quiser e puder contribuir com o nosso trampo via Pix. Hoje, 9 da noite, tem live com o Caio, com todo mundo. A gente vai falar sobre a aposentadoria do Roberto Barros. Daqui a pouco sai um vídeo sobre isso também no canal. O DVD do Veracruz, enfim, todas as polêmicas relacionadas a tudo o que vem sendo comentado e que a gente não conversou ainda, né? A gente não fez nenhum vídeo sobre nada disso. Vamos falar sobre tudo isso na live de 9 da noite. Essa semana tá cheia de entrevistas. O título dessa entrevista já denuncia, mais ou menos, parte desse conteúdo, mas vamos lá. Eu entrevistei 2 integrantes do Dream Theater, e eu já vou falar quais, e eu também fiz uma pocket entrevista com o Timo Tolkki, que vai ao ar essa semana, acho que terça, tá? Se eu conseguir terminar de legendar ela, porque legendar dá um trabalho. E então a gente vai ter uma pocket entrevista com os caras do Dream Theater, logo menos, 5 da tarde. Amanhã ou durante a semana, uma pocket entrevista com o Timo Tolkki. E sexta-feira vai pro ar o nosso podcast com o James Labrie. Eu entrevistei o James Labrie e o Jordan Rudess, tá? Então já fica avisado que sexta que vem o podcast vai ser com ele. Então vão ser 2 semanas de prog aí pros proggers de plantão. E, cara, pra mim foi um negócio assim de uma realização mesmo, sabe? Mais ou menos comparável a quando eu comecei o canal aqui a fazer as entrevistas e, sei lá, entrevistei o Felipe Andreoli e o Rafael Bittencourt, caras que são grandes ídolos meus, cujas carreiras eu acompanho desde sempre, e poder conversar com o James Labrie e com o Jordan foi um negócio absurdo. Mas o título desse vídeo, e não é clickbait, entrevistei o Dream Theater e quase deu ruim. Por que quase deu ruim? E aí eu vou contar uma história que agora é engraçada, né? Uma história meio engraçada, um caos de bastidores que vocês vão curtir. Bom, o Dream Theater tá vindo para cá pro Brasil para fazer um show no Tokyo Marine Hall em São Paulo e um show no Rock in Rio, né? E eu já tô atrás de entrevistar esses caras já há muito tempo, né? E manda e-mail e enfim, não tem resposta. Inclusive, quero agradecer muito o Milton Mendonça, do Prog Power USA, que deu uma força assim imensurável nessa empreitada. Um abraço para o nosso CEO internacional. E para conseguir essa entrevista, teve que falar com gente de gravadora, teve que falar com publicist da Inside Out, que é a gravadora do Dream Theater, e falei com o empresário da banda. E basicamente o problema né? O quase deu ruim, se deu quando eu fui falar com o Jordan, quando eu fui entrevistar o Jordan. E o que aconteceu foi o seguinte. Aliás, o Jordan é um cara muito gente boa, um doce de pessoa, assim, um cara muito, muito gente boa mesmo. Mas o que aconteceu foi o seguinte. Quando deu o horário da entrevista, ele chegou pontualmente, né? Era 11 da manhã, ou 10 da manhã, no horário lá dos Estados Unidos. E, oi, tudo bem? A gente se cumprimenta e tal, tudo mais. E aí ele me pergunta, cara, vai ser quanto tempo de entrevista? E eu já fiquei meio assim, cara, ele não sabe? Ele não, enfim, o empresário dele não falou do canal, das entrevistas, qual tempo e tudo mais. E aí eu falei, olha, eu entrevistei o James há 2 dias atrás, o Labrie, 2, 3 dias atrás, e o papo foi o quê? 1h10. E foi mesmo, tá? E vai basicamente 1h10. Cortei pouquíssima coisa. E quando eu falei 1h10, ele arregalou os olhos assim e falou, cara, 1 hora? 1 hora? Ninguém me avisou que ia ser 1 hora.
E aí eu dei aquela geladinha assim por dentro, né? Porque isso nunca aconteceu. E eu falei, calma, assim, se quiser a gente pode marcar um outro horário ou até um outro dia para fazer a entrevista. E ele falou, cara, eu não tenho outro dia. E aí eu congelei um pouquinho mais. E aí ele falou o seguinte, eu não sei se eu tava muito nervoso e eu notei o semblante dele meio sério, ou se ele tava calmo. Assim, eu não sei se ele tava calmo, tranquilo, e o fato de eu ter ficado meio paralisado com esse obstáculo, né? Tenha feito eu enxergar tudo mais escuro, porque pareceu um momento meio sombrio para mim. Só que ele falou assim, olha, vou fazer o seguinte, me dá um tempo, eu vou fazer umas ligações, vou tentar adiar algumas coisas, e aí eu já venho. Eu falei, e eu no automático falei, tá. E ele meio que clicou no sair, e saiu do StreamYard, que é onde eu gravo. Quando ele saiu, eu falei, perdi a entrevista, já era. O cara saiu, não vai voltar mais. Saca? Ele vai falar lá com o empresário, daqui a pouco o empresário dele vai mandar um e-mail me esculachando. E aí eu comecei a pensar e de fato, e aí entra uma segunda parte desse caos, desse bastidor. Quando eu tive o primeiro contato mesmo, foi com o pessoal da gravadora, eu tinha falado que eles entrevistaram justamente o James e o Jordan. Eu não tinha falado nada sobre o tempo da entrevista. Quanto tempo? Até porque as nossas entrevistas não têm um tempo exato. Né? Tem entrevista que durou, sei lá, 50 minutos, tem entrevista que durou quase 3 horas. Só que eu falei, eu quero entrevistar o James, o Jordan, para falar sobre isso, isso e isso. E aqui estão as nossas redes sociais, para você ver o nosso conteúdo e tudo mais. Deixei link do Facebook, deixei link do Instagram, deixei link do canal do YouTube. E aí ele passou pro empresário do Dream Theater, o Jake Solomon. E o Jake foi super cordial, né? Ele falou, não, eu fico feliz em ajudar a fazer isso acontecer e tudo mais. Só que, novamente, eu também não falei sobre horário. E eu saí com aquela pulga atrás da orelha. Falei, assim, um lado falava, ok, eu deixei o link do YouTube, então eles viram o conteúdo do canal e viram os podcasts, como é que funcionam. Por outro lado, também tem um monte de vídeo que é sobre vários outros assuntos e tem alguns vídeos agora de Pocket Interview. Então, talvez o razoável fosse eu ter abordado isso, né? E perguntado quanto tempo, mas aí eu podia ter uma resposta não muito legal. Vou tirar 10 minutos, 15 minutos. Não, mano, os caras são meus ídolos, eu quero trocar ideia. E eu acabei não falando. Só que o curioso é que quando o Jake falou comigo, ele falou, cara, eu fico feliz em ajudar e tal. Vamos fazer com o James Labrie dia 22 de agosto, 10 horas da manhã EST, né? Eastern Time, que é o tempo deles, nos Estados Unidos e no Canadá, no caso. Os horários deles. E com o Jordan, você escolhe o dia e o horário, porque ele é mais flexível. E aí, voltando, quando eu saí, na véspera da entrevista com o Labrie, eu tava com uma pulga atrás da orelha, porque eu tava justamente com isso na cabeça, eu não falei, eu não perguntei quanto tempo eu ia ter, mas a minha pulga atrás na orelha era para entrevista com o Labrie. Porque com o Labrie, o empresário me deu o dia e a hora, vai ser tal dia e tal horário. Com o Jordan, escolhe. E acontece que quando o Labrie apareceu, simplesmente a conversa fluiu. Vocês vão ver, tá? Vocês vão ver. Foi bem legal. Inclusive, ele conta várias curiosidades. Conta sobre a negativa que ele deu pro Iron Maiden. Conta como ele entrou no Dream Theater. Fala sobre os 30 anos do Image Awards. Fala sobre como tá o relacionamento do Dream com o Mike Portnoy. Assim, um negócio muito legal mesmo. Assim, um papo bem íntimo para fãs do Dream Theater. Espero que vocês curtam tanto quanto eu curti. E o papo com o Labrie foi muito bom. Inclusive, no final da entrevista, ele agradeceu. Falou, cara, foi uma ótima entrevista. E eu fiquei super feliz. Então, quando eu passei esse boss, digamos assim, eu falei, tranquilo. A entrevista com o Jordan vai ser tranquila. E aí ele chega e fala, não, ninguém me avisou que ia ser 1 hora. E vazou.
E eu fiquei assim, 5 minutos na frente da tela do notebook, como eu tô aqui, meio congelado, falando, mano, deu ruim, eu perdi a entrevista, o que eu faço? Felizmente ele voltou, cara. Ele voltou e, ó, cara, tranquilo, já consegui ligar, já adiei uns compromissos que eu tinha, fica à vontade, vamos trocar ideia. Me deu um alívio, cara, do tamanho do mundo, saca? E foi super bacana o papo com o Jordan. E, em dois momentos, dois ou mais, não lembro, é que eu ainda não comecei a legendar a entrevista dele. Vou começar daqui a pouco, em breve, daqui a alguns dias. Em alguns momentos, ele saiu de onde ele estava e botou o celular no piano e começou a tocar piano para exemplificar as coisas que ele estava fazendo. Os exemplos que ele estava dando sobre play e tal. Ele falou bastante sobre alguns músicos brasileiros que ele conhece, alguns guitarristas brasileiros com os quais ele fez aula. Inclusive, no vídeo de 5 da tarde já vai ter uma parte dele falando isso. Então, esse foi o meu caos de bastidor com o Dream Theater. Quase deu ruim, né? Isso foi o que eu pensei na hora. Na verdade, na hora eu pensei que deu ruim, eu tinha perdido. Mas felizmente o Jordan é um cara muito gente boa, assim, muito gente boa. No final da entrevista eu até pedi, cara, desculpa, eu devia ter feito ele. Não, cara, tranquilo, relaxa. É que na hora eu pensei que não ia dar, porque realmente eu tinha alguns compromissos agendados, mas eu adiei e o tempo que você precisasse, a gente ia trocar ideia. E novamente me agradeceu e tudo mais. Foi muito gente boa. Os dois foram muito gente boas. Então, espero que vocês tenham curtido essa história, esse bastidor aí. Espero que vocês curtam as entrevistas. Como o Dream Theater está vindo fazer shows no Brasil, hoje, 5 da tarde, sai uma pocket entrevista. E essa pocket entrevista vai ter, eu acho que 10, 11 minutos, que mescla alguns momentos das entrevistas que eu fiz com o Jordan e com o James, momentos nos quais eles falam dos shows no Brasil, do novo disco, A View from the Top of the World, e esse momento no qual o Jordan fala sobre os músicos brasileiros, os guitarristas brasileiros que ele conhece. Inclusive, ele fala super bem do Maurício Alabama, cara, bem legal. Então, não percam que vai sair já às 5 da tarde. E é isso. Fica essa historinha aí para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, deixem um like. Se inscrevam aí no canal, ative as notificações. Nos sigam nas redes sociais. Quem quiser e puder contribuir com o nosso trampo via Pix. Hoje vai ter mais vídeo, hoje vai ter live. Não deixe de participar. E sexta-feira, 5 da tarde, vai pro ar nossa entrevista com James Labrie. Não percam. E na outra sexta, entrevista com Jordan Lucas. Beleza? Guardem nossos próximos vídeos. Falou.